Percebeu que eu? Percebeu? Que eu acho ideal para o Cruzeiro nesse momento. O perfil que eu desejo diz da maneira de jogo. Então, cara, assim, repito, eu não me lembrava dessa parte da coletiva. É a certeza mesmo de que ele vai tentar, nesse segundo semestre, fazer um Cruzeiro bem vertical, um Cruzeiro muito agressivo, não com as mesmas peças que aquele Botafogo tinha em 2024, mas é aquele DNA do Arthur Jorge, um time com uma transição muito rápida, jogadores de muita força pelos lados, vindo por dentro, se associar com o meio-campo, com laterais ofensivos, né? Já tem um de um lado, né? O Rojas, a chegada do Rojas não é por acaso. O que vai virar a gente não sabe, mas para mim tá bem desenhado assim um caminho de como ele pretende colocar este Cruzeiro para jogar no segundo semestre de uma forma bem significativa, diferente do que foram, né, as primeiras mostragens dele do Cruzeiro nos 18 jogos realizados entre abril e maio. Ô Luiz, está te agradando esses movimentos do Cruzeiro, principalmente quando ele fala nesse quesito? Se sai um, tá tentando buscar um com as qualidades e as valências parecidas. Quanto que isso é importante para que o Cruzeiro sonhe, né, no segundo semestre? Eltinho, o Cruzeiro, antes da parada, né, para a Copa do Mundo, e a gente sempre lembrando, né, que as palavras do próprio dono do clube, que o Cruzeiro, que o sonho dele era buscar uma grande competição esse ano, e ele cita, o Pedrinho já deixou muito claro, né, o sonho dele de vencer a Copa Libertadores. Né, o Cruzeiro vai para a parada com algumas lacunas no seu elenco, né, o Cruzeiro precisava e continua precisando ali de um primeiro volante, como o Breno bem lembrou. Era um Cruzeiro que ainda precisava de mais, eu cito, na minha opinião, de 2 atacantes. Então, assim, a reposição, ela está acontecendo. Só que quando você perde um titular e contrata um outro, pensando em elenco, eu ainda acho que o Cruzeiro pode ser que fique alguns buracos. O Cruzeiro perdeu, por exemplo, 2 titulares, né? Tá para perder o segundo, o Christian. Isso. Se ter essa confirmação. Perdeu o Kaique e pode perder o Christian. Contratou o Rojas, mas e o reserva? Porque o Cruzeiro também negociou o Cauã. Vai ser o Vidalba o primeira opção? Ou vai ser o Cauã Moraes? É o que me parece, essa primeira opção? primeiro recorte do jogo contra o Defensa, então vai ser que a gente tem. O Cauã Moraes, né? Até porque o Vidalba jogou. Você concorda comigo que antes da saída do Christian, o Cruzeiro precisava de pelo menos 2 atacantes? Não. Pensando em elenco. Era um antes meia da saída do Christian. Antes da saída do Christian. Precisava de pelo menos um ponta. E um centroavante. Mas assim, é que o ponta era emergência. O atacante, eu entendo que não era emergência, mas seria bom para... Pensando, se o Cruzeiro, assim, Valdo, que eu considero muito, utilizando as palavras do Pedrinho, tá? Tá. Que cita que quer, por exemplo, o sonho dele, ele já deixou isso muito claro, é ganhar a Libertadores. Cara, se o Cruzeiro pensa em ganhar uma Libertadores, eu acho que o Cruzeiro precisa de um centroavante. O elenco, tá? O elenco. Porque se, por exemplo, o torcedor cruzeirense vai bater na madeira agora, mas se ele perde um Caio Jorge, cara, desculpa, a queda é muito, muito grande pro que o Cruzeiro tem hoje a oferecer. Eu concordo que deveria ter um jogador abaixo do Caio Jorge e antes do Neiser. Concordamos. Isso. Concordo. E não vou nem mas considerar não o Tico da entendo que Costa. seja necessidade e que talvez esteja nas possibilidades do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro está dando prioridade às emergências, mas eu concordo com você. Mas é porque assim, Na esteira do que você está dizendo, o Matheus Pereira deveria ter também um jogador, mas aí mas já acho que do Matheus Pereira você ainda pode... É porque você vai mexer em mais posições, mas você consegue mexer um pouco mais no time e eu entendo também, é difícil de achar hoje no elenco do Cruzeiro um substituto. Eu nem estou dizendo com as mesmas características, não, tá? Um meia que vai entrar e você fala assim, ó, não é o Matheus Pereira, mas esse cara vai continuar fazendo o time jogar, da forma dele. É porque você pode, por exemplo, o Gerson, né? O Gerson você pode adiantar ele para ele fazer um pouco essa função mais próxima do ataque, talvez. Que o Arthur já disse não enxergá-lo assim. Então aí vira uma outra lacuna, porque realmente, se você perder hoje o Matheus Pereira, quem faz ali? Ele já pensou o Arroio ali, ainda não testou, e colocou com o que ele tinha de opção até antes da abertura da janela, que ele chega com a janela fechada, o Bruno Rodrigues. Aliás, ele chega, faltam uns dias para a janela doméstica, né? Aquela janela ainda estava aberta, ele não foi no mercado, então é uma situação também. Mas eu não entendo que essas são emergências, né? Eu concordo com você, que tem as emergências, tem
os jogadores que seriam só para ajudar na rotação, eu acho que ele talvez esteja inclinado a completar o elenco com esses jogadores mais jovens. E tem os jogadores que seriam necessários, mesmo que não sejam tão qualificados, a criarem alternativas. Alguém para chegar depois do Caio Jorge e antes do Neiser. E é sempre bom lembrar, né, Valor, que essa janela de meio do ano, ela não serve para você refazer o seu elenco, né? A janela do meio do ano, ela é para você realmente completar ali aquelas lacunas que ainda tem. Isso. Eu acho que o Cruzeiro tinha algumas, e é óbvio que com os jogadores que estão saindo, essas lacunas aumentam em algumas posições. A gente não imaginava, por exemplo, né, que vai perder o Kaique, perdeu o Christian e tal. Mas é porque, assim, o torcedor, óbvio que o torcedor gosta de muitas contratações e tudo mais, mas a janela de meio do ano aqui pro futebol brasileiro, cara, é pra você acertar o seu elenco. Agregar. Você não monta o seu elenco em junho e julho, cara. Isso. Você não monta, entendeu? Então, eu não esperava que o Cruzeiro fosse fazer agora 6, 7 contratações. Pra mim, esse elenco do Cruzeiro precisava ali de 3, 4. Talvez com as saídas, esse número pode ser que ele tenha que aumentar, mas acho que com 3, 4 o Cruzeiro fica muito forte para a briga, para as Copas, principalmente, que ele tem a disputar ainda. Diga, Thiagão. Ô, Eltinho, cara, o Cruzeiro, para mim, assim, eu nem pensaria em 3, 4 contratações se, por exemplo, o Kaique e o Christian permanecessem. Eu comecei a entender, por exemplo, o que pensa hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro vai contratar no máximo o Wesley, que é esse nome, e talvez um volante. É o que o Cruzeiro pretende hoje. Não vai buscar mais o Cruzeiro zagueiro. não vê como emergencial ter um primeiro volante para estar ali na questão do Romero. Isso já tinha buscado. Não, mas aí, Thiago, então, é um erro muito grande, né? Mas é um erro não é de agora, é um erro de mais de um ano. Mas esse erro, ele exige, é mais de um ano. Se a diretoria Porque olha para esse eu elenco... entendo que às vezes a gente está questionando quem trabalha diretamente com isso, mas a gente vive isso não, também. Não. Então, assim, a gente apontar que o Cruzeiro precisa. Pelo amor de Deus. Eu nunca vou defender carteirada. Mas eu comecei a entender um pouco mais o que pensa o Cruzeiro. Eu estou falando sobre entender, não quer dizer que eu concorde. O Cruzeiro vai trazer no máximo mais um volante e o Wesley. Eu acho que precisa de mais um zagueiro pela esquerda. Eu acho que precisa de mais um lateral esquerdo. Assim, para mim, o Cruzeiro tinha que mexer mais, assim, até no mercado. Mas eu passei a entender um pouco como pensa hoje. O Cruzeiro não vai fazer uma janela, por exemplo, como a que fez em julho de 24, quando buscou 7 reforços. O Cruzeiro agora vai buscar uma janela... Nem como fez em janeiro de 25, trouxe 11. E nem como fez em janeiro de 26. Foi lá e pagou 30 milhões no Gerson. O Cruzeiro agora vai gastar muito menos. Muito menos assim. É parecido com o que fez no meio do ano passado. Isso. Cauã Moraes. Muito menos Arroio, tá gastando, né? É muito menos da gastando. Só em Rojas e Peck já vai quase 20. O ano passado, o meio do ano passado, Cauã Moraes. Deu 93 milhões de reais, não é isso? O ano passado o Cruzeiro trouxe, no meio do ano passado, Cauã Moraes, Sinisterra, Arroio e o volante que já foi embora, o Rian Guilherme. Foram 4 reforços no ano passado. Então, eu acho que o Cruzeiro vai fazer uma janela muito mais parecida com isso. É que ainda no ano passado, se a gente olha o que o Cruzeiro gastou 6 milhões ou 6 milhões e meio. Porque foram 8 no Arroio, mas... Foram 8 no Arroio? No Arroio foram 8. Então 8 no Arroio. 10 milhões de reais no Cauã Moraes, para tirá-lo de lá da multa, mais um Sinisterra... Eu acho que o Cauã não dava nem 10, dava 9,5, não. O Sinisterra, enfim. E gastou mais 1 milhão de euros no Rian? 1,5 milhão. No Rian Guilherme? E 2 milhões e meio de euros pelo empréstimo do Sinisterra. Cara, eu acho que o Cruzeiro vai fazer uma janela muito mais parecida com essa. E aí, cara, o Cruzeiro gastou... Tá gastando 12 com o Peck, 6 com o Rojas. Só que o Cruzeiro vende o Kaique por 14 e vende o Christian por 11. E no negócio que o Cruzeiro tá pelo Wesley, assim, repetindo, né? Não sei que tipo de negócio que o Cruzeiro... A negociação, a informação que o Samuel Venâncio trouxe é que o Cruzeiro existe interesse. Isso, não, o Cruzeiro está negociando. Né? Porque se for por empréstimo, por essa exemplo, informação. Assim, ele foi um jogador comprado por 20 milhões de dólares, né, Luiz? É isso. Então... 110 milhões de reais. Eu não sei que tipo de negócio, mas a gente pode falar que, pensando em compra... Cara, não tem como você imaginar que o Cruzeiro fosse gastar menos de 15 milhões nesse negócio. Assim, os árabes não estão... Muito nem aí. Não precisa de dinheiro, né? Vamos fazer um negocinho legal aqui. Os árabes não têm essa preocupação, não. Fala pessoal, bom dia, muito obrigado quem chegou até aqui, tá? Muito obrigado pela sua companhia, já peço o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pra gente, tá bom? Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho de notificação
E deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal continuar crescendo cada vez mais. A gente agradece demais, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e também, claro, deixando a sua opinião em relação aí ao Gabriel Peck. O que vocês acham aí do Gabriel Peck no Cruzeiro? E essa possível aí chegada de Wesley. Deixa aí a sua opinião, que é muito importante para o canal, a participação de vocês, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo é relevante para todos e alcança, assim, mais torcedores do Cruzeiro, tá bom? Fazendo desse canal aqui cada vez maior. E se você ajudar a gente também a compartilhando esse vídeo e o canal com os amigos, você também está ajudando demais o canal, tá bom? Agradecemos a sua opinião e também a sua participação e preferência aqui ao canal. Esperamos que vocês permaneçam com a gente aqui, tá bom? Esse canal, falando um pouquinho antes de sair, traz notícias apenas do Cruzeiro e é todos os dias, tá bom? Então você que é cruzeirense de coração, você está no lugar certo, cara, que aqui todo dia tem notícias atualizadas para você. Então não perca tempo e faça parte, verifique aí a sua inscrição antes de sair do vídeo, não esquece. Verifique se o sininho de notificação está ativado e assim você não vai perder nada que sai do Cruzeiro aqui neste canal. Valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.